The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá a todos. Obrigado por todos que estão participando. Tem mais gente nesse do que da semana passada, né, desse webinar. Então, muito obrigado a todos que estão participando desse webinar. A gente está retomando o webinar que a gente fez. Para quem não estava na semana passada, essa é a continuação, a parte 2. Eu peço desculpas, a gente teve problemas técnicos. Uma hora ia acontecer, né? Assim, esse já é o 15º webinar, não sei. E finalmente a gente teve problemas técnicos com a conexão. Mas botamos duas redes aqui, botamos um equipamento que faz balance de dois internets. Agora acho difícil que a gente tenha um problema, apesar da internet brasileira não ser boa, todo mundo sabe disso. Duas caírem é difícil, mas enfim. Então eu peço desculpas para quem estava na semana passada e vamos continuar. Esse webinar, a gente tem vontade de fazer ele há um tempo já, e ele fala de como um profissional deve se capacitar para entrar nesse mercado digital, ou profissionais que já estão no mercado digital, que querem crescer, enfim, e o que eles devem ler, ouvir, ver, aprender. É um webinar que vai, na parte final, vai ter muita dica prática mesmo, de como entrar ou crescer nesse mercado. E para isso a gente chamou o Fernando Tavares, que é o nosso Head de Client Services, que está aqui. Oi, Fernando, tudo bem? Olá, prazer. A gente convidou o Fernando porque ele há muitos anos, o business dele basicamente é contratar pessoas para o mercado digital. Então, assim, ninguém pode falar de forma mais prática. O Fernando já foi operações e head de várias áreas de agências grandes como VML, Isobar, Avaz. Já trabalhou comigo na minha primeira agência, muitos anos atrás, que foi a 10 Minutos. Então, acho que não tem pessoa melhor para falar dessa capacitação do profissional. Assim, há muito tempo tenho vontade de fazer esse webinar, porque eu estou nesse mercado digital há 20 anos, e há 20 anos, desde 1995, 96 a 10 minutos começou, e desde lá eu venho falando para os meus amigos, para os meus irmãos, que estão struggling, né, com dificuldades em outros mercados, e eu fico falando, mas gente, por que vocês não vêm para o digital? O digital falta a gente. Nesses 20 anos eu venho repetindo isso. E a verdade é que hoje é igual. É um mercado em franca expansão, agora com programático mais ainda. É um mercado que não respeita a crise, a gente não enxerga muita crise, até porque tem um fluxo de verbas vindo de outros canais tradicionais para o digital, ainda é verdade isso. Então, eu sempre falo isso para todo mundo, vem para o digital, é mais fácil, os salários são bons, as empresas são mais modernas, mais divertidas. Então a gente teve a ideia de fazer esse webinar um pouco em cima disso também, dessa vontade de falar praticamente para as pessoas, vem para o digital e o que você precisa, né, para se capacitar ou crescer nesse mercado. Mas vamos adiante. Eu estou aqui com a Mariana Moroni, que é a nossa Head de Marketing. Boa tarde. E com o Drake Nova, que também é do nosso marketing e que vai... Os dois hoje vão participar ativamente. A gente vai fazer uma banca aqui, como é que chama? Painel, né, como se fosse uma roda não de samba, não, de futebol. De futebol. Eu não gosto muito de futebol, mas de vez em quando eu vejo aqueles programas e assim, o pessoal falando tudo ao mesmo tempo, bagunçado. Então vamos adiante. Começando o webinar, a gente vai passar rapidamente o que a gente passou na semana passada, mas a verdade é que a gente não conseguiu passar muita coisa. A gente passa rápido esse início. Falando um pouquinho do mercado, a gente tem o LumaScape foi criado por uma pessoa chamada Terence.
O Terence, ele é da Luma Partners, uma empresa. Ele começou a fazer essa fotografia, esse mapa do mercado digital, né, de marketing, de adtech ou de marketing digital. Né? Então, o que ele faz? Ele setoriza as empresas em seus assuntos específicos e com isso mostra para a gente todas as empresas que são atuantes nesse mercado. A gente pode ver que é um mercado bastante fragmentado, tem muitas empresas ainda são, essas tecnologias ainda são bastante específicas, então existe hoje uma tendência dos hubs, né, dos cloud marketing, das plataformas de marketing digital mais horizontais, mas ainda temos muitas empresas que são muito setorizadas. Uma é só um DSP, só publicidade, banner programático. Outra é só um bid manager para search, uma optimização de campanhas muito patrocinadas. Outro só faz e-mail marketing, outro só faz, enfim, atribuição, outro só faz, enfim, bastante setorizado. Mas vale a pena olhar esse Lumascape, ir lá no site do Terence, do Luma Partners, tem várias fotografias do mercado digital para ter uma ideia de todas as empresas que são atuantes nesse mercado. Indo adiante, eu vou passar para o Drake agora, nosso querido Drácula, que vai, como a gente chama ele carinhosamente, que fez essa parte toda, uma visão geral do mundo e Brasil desse mercado digital. Drake, toca o barco. Vamos lá. Bom, primeiro, muito importante falar que os investimentos em marketing digital vão aumentar 35% esse ano. Isso no mundo, mas o Brasil segue um caminho semelhante justamente em meio à crise, que é bem interessante. E 28% dos profissionais dessa área, eles estão tirando verba da publicidade offline, da publicidade tradicional e realocando no marketing digital. Ou seja, quase um terço do dinheiro investido em publicidade geral está indo para o digital. E um dado bem interessante é que a média salarial dos Estados Unidos aumentou 7,5% e tem profissionais, uma média dos salários altos lá é de $300 mil ao ano. Ou seja, uma média bem alta em um bom mercado. Vendo aqui um pouco do crescimento de usuários da internet no mundo, a separação aqui está por países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas tem uma média global ali de 43% da população, mas os países desenvolvidos isso chega até 82%, é a média dos países desenvolvidos com pessoas com acesso à internet atualmente. Considerando que há 15 anos atrás a gente estava com um pouco menos de 30%, é um crescimento muito, muito significativo. E dando uma olhada um pouquinho mais dentro dos países, dos continentes, é curioso ver que a Europa domina frente às Américas, justamente porque a América Central e a América do Sul puxam esse número um pouco para baixo, enquanto os Estados Unidos puxa para cima, mas a Europa é um pouco mais homogênea em relação a isso. Ela tem uma média bem alta de 77% das pessoas. Falando um pouco do digital no Brasil, a gente pode ver que o total investido no ano passado foi de 8,3 bilhões de reais. Isso é um dos maiores mercados que tem só no digital mesmo. Tá. E a previsão para o fim desse ano é de 9,5 bilhões, ou seja, um crescimento bem grande, principalmente nesse ano difícil que a gente está vivendo, é um mercado que cresce seu investimento, amplia a sua participação. E o Brasil sozinho representa 60% do investimento do continente. Para ter uma noção de como isso é grande, o segundo colocado, que é o México, tem 17%, ou seja, nós temos mais que o triplo do que o segundo colocado. E pesquisas apontam que até 2019 nós vamos ter 33 milhões e 600 mil usuários de banda larga até lá. Ou seja, é muita gente, muitas pessoas e muitos aparelhos para a gente trabalhar. Falando rapidamente dos canais das plataformas, o desktop ele tem tido uma queda no engajamento, ou seja, a maioria das pessoas está passando para o mobile. Essa migração é óbvia. Se você ainda duvidava, números fortíssimos apontam isso.
Os vídeos estão em ascensão, os anúncios digitais cresceram 18% em relação aos minutos assistidos, ou seja, as pessoas estão assistindo mais os vídeos dos anúncios digitais do que no ano passado. Isso, na verdade, é um dado de março e considera os últimos 6 meses, ou seja, de outubro a março. O mobile, ele também cresce bastante, cresce 7% no Brasil, o que chega a quase 39 milhões de pessoas de assinaturas. Nós sabemos que tem mais assinaturas de celular do que pessoas no Brasil. As pessoas têm 2, 3 linhas de celular. E outro dado de mobile também é que quase 90% do tempo é gasto em apps, ou seja, a parte de navegação realmente pela internet não ocupa muito tempo. A maior parte do tempo é gasto em aplicativo, seja jogos, seja aplicativo de Facebook, de post, seja lá o que for, 90% desse tempo é gasto em aplicativos, ou seja, é uma parte que está crescendo e é praticamente dominada num setor só. Só interromper um pouquinho aqui. A Kelly Nascimento mandou uma pergunta para a gente sobre a fonte de dados do último gráfico. Você pode falar? Último gráfico, só um segundo. Esses dois gráficos aqui, na verdade, esse e esse, eles são da UTU World Telecommunication, que é uma associação mundial de telecomunicações. Esse gráfico está disponível fácil no site deles. Tem até um relatório bem completo com diversos gráficos a respeito não só do crescimento de usuário na internet, mas de telefone, de linhas fixas, de linhas mobile. É um instituto de telecomunicações bem... Na verdade, ele é um instituto mundial de telecomunicações, então ele tem bastante informação sobre isso. Mariana, a gente pode mandar essa apresentação? Podemos, depois a gente pode mandar essa apresentação para vocês e o vídeo depois do webinar vai ficar disponível no YouTube. Legal. Voltando agora, vou passar aqui o problemático. Para o Galio e o Tavares. Por que não tem crise para o programático? Marketing digital, mas, enfim, eu chamo hoje de marketing programático. Eu faço uma distinção mesmo, que de 5 anos para cá, o marketing digital virou programático, quer dizer, muito mais feito, como, por exemplo, a compra de mídia e outras análises são feitas por softwares, por computadores, por isso é programático. Né? Essa tela aqui, na verdade eu escrevi até um artigo sobre isso, vem de uma análise que eu fiz e que eu vi um fundo americano fazer também, e que eu achei muito interessante eles corroborarem essa ideia, de que a adoção do digital, ela não é muito orgânica, vamos dizer assim, ela não é tão natural assim. As grandes empresas, tem uma cúpula de pessoas que são mais velhas, que acreditam e no Brasil mais ainda. O Brasil ele é muito coronealista, né? Então ele acredita em grandes grupos, ele acredita até hoje a gente tem um monopólio grande da Rede Globo, por exemplo, que não é muito comum no resto do mundo. Mas no mundo inteiro a adoção do digital, ela vem muito mais por necessidade do que por vontade. Assim, todo mundo acha legal o digital, mas a adoção do digital pelas empresas vem por necessidade. E essa necessidade se dá quando uma forte crise bate no país. E essa análise, o que essa análise colocava é que nos Estados Unidos, os Estados Unidos e a Europa viveram grande crise já. E isso acelerou muito a adoção do digital pelas empresas nesses países, no continente europeu e nos Estados Unidos. Mas no Brasil, a gente não tinha tido uma crise ainda nesses últimos anos. E agora a gente parece que tem uma. O que acontece com a crise é que ela aperta o bolso da empresa. E a empresa precisa achar soluções mais eficazes e mais baratas. O digital, ele enfim, na sua essência, as soluções do digital, seja publicidade, marketing, etc., eles são mais baratos e mais eficazes no target que você quer acertar e na mensuração. Então, na verdade, a crise é boa para o digital. É uma frase horrível de se dizer, mas enfim, é isso que a gente sabe. A Mariana Alegria mandou uma pergunta aqui. Como ficam os publishers com o programático, sendo que a mídia programática é mais barata?
Mas existe um volume maior de mídia comprada através do programático. Esse medo do publisher, eu sou sócio de um publisher, de um site, o smartkids.com.br, que é site de conteúdo educativo infantil. Inclusive entra nessa história da publicidade infantil, que a gente não vai tocar aqui, mas é educativo e de graça para as pessoas. Esse medo do publisher, do programático, ele aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Ele é normal. Mas o que a gente viu nessas regiões é que sim, o CPM cai, o custo cai da impressão, mas o volume de impressões compradas aumenta. Então, assim, é muito difícil um publisher que tem 100% do seu inventário vendido. Isso basicamente não existe, a gente sabe disso. E o programático, ele proporciona, um programático desenvolvido, que a gente está chegando lá no Brasil agora, ainda, ele proporciona um volume maior de compra, né, nos publishers. Mas sim, o custo cai. Mas com o desenvolvimento também da segmentação, né, por dados, e a gente saber fazer segmentação direito, comprar dados de terceiros realmente bem segmentados, que ainda não é, me perdoem meus amigos, mas ainda é uma realidade difícil, né? Porque a gente compra, os resultados são baixos, mas quando começar a melhorar isso, a gente vai comprar de uma forma muito eficaz. E aí sim, não necessariamente o custo pode ter a necessidade de cair tanto, porque vai ser muito bem segmentado, então a gente vai pagar mais por aquela impressão. Eu não sei o que você acha, Fernando. Eu acho que o publisher faz parte dessa cadeia de programático. E é muito isso, a questão da evolução do mercado vai aumentar o volume. A gente sempre olha Estados Unidos, Reino Unido e Japão, que são mercados muito mais evoluídos e com uma disponibilidade de espaços e parceiros muito maior. E aqui no Brasil a gente está como se fosse há 2 anos atrás deles, né? E lá nesses países que eu falei, assim, não tem esse problema, assim, já é uma situação já mais estável e que todo mundo aprendeu a conviver e evoluir seus negócios com esse status quo, né? E eu concordo essa questão, né, da crise, buscar novas soluções, né? Tipo, é muito a questão da visão aí do CMO, se ele quer chorar ou se ele quer vender lenço, né? Se ele quiser só chorar pela crise, continuar chorando pela crise até o final, ou se ele quer começar a buscar soluções mais criativas para resolver o problema dele, né? E tem muito dessa questão que o Gali falou também do coronelismo. Coronelismo brasileiro. Que assim, as pessoas têm que entender que mapas velhos não levam a caminhos novos, né? Então, assim, quando a gente fala isso, não é simplesmente você encontrar esse caminho novo, mas realmente você entender esse caminho novo, mudar a forma de trabalhar esse caminho novo, né? Você não vai conseguir trabalhar programático da mesma forma que você consegue trabalhar a mídia display tradicional, e por aí vai, né? Então, portanto, é por isso que a gente aqui não sentiu crise, por exemplo. Eu tenho conversado com amigos do mercado, esse mercado digital realmente, a crise tem que piorar muito para a gente sentir, porque continua um fluxo forte, né, vindo de canais tradicionais para o digital, pela sua efetividade e custo. Seguindo aqui, só uma tela que o Drake fez, e vai falar sobre ela, que tem essa primeira parte que diz que marketing digital é sempre digital, que é fantástico, é genial. Na verdade, marketing programático, porque ainda tem, como você me tinha dito, ainda tem uma separação de um e do outro. Algumas coisas ainda estão começando a serem feitas fora desse ambiente digital. Nós tivemos agora, acho que semana passada, o primeiro anúncio de rua personalizável. Baseado num algoritmo, que personalizava a criação de acordo com taxas de sucesso. Ou seja, a pessoa olhava... Uma história de marketing. Na verdade, a pessoa olhava pro anúncio, e aí dependendo da reação que ela tinha, um scanner, que é o mesmo que o Xbox Kinect que o Xbox usa,
ele identificava a reação da pessoa e ia alterando para o anúncio ficar, teoricamente, um anúncio perfeito. Então, mesmo que não está que não está dentro do digital, ainda está ligado ao digital, Sim, vai estar sempre, de uma certa maneira, ligado ao digital, porque ele que vai conseguir adaptar e, enfim, customizar o conteúdo. A parte do Big Data, na verdade, é simplesmente porque é um business feito de a nossa dados, fonte de dados, essa matéria-prima, né, na verdade. Dados são tudo, o que a gente pode mensurar de um usuário específico. Então, se a gente está observando o usuário, vamos pegar um exemplo simples, a navegação dele no site, essa observação que um algoritmo de behavior tagging, por exemplo, faz, gera dados em relação àquele usuário, que se compõe, né, esse profile de um usuário se compõe da navegação dele, do impacto de mídia que a gente está mensurando na sua navegação pela internet, nas suas compras, por exemplo, dados de CRM também, seu nome, telefone, etc. Compras efetivadas. Então, tudo isso gera dados que devem ser armazenados e organizados para um específico indivíduo. Eu preciso entender também que aquela pessoa que estava no desktop e depois apareceu num tablet, eu preciso entender que é a mesma pessoa, então eu preciso fazer esse tracking. Então, essa quantidade de dados que está sendo gerado é o que a gente chama de Big Data, né? E o desenvolvimento das plataformas do marketing programático, esse desenvolvimento está se dando em torno da organização, ownership pelas marcas desse Big Data. Mas principalmente a organização dos dados e a disponibilização para que a gente possa ativar esses dados nos diversos canais do marketing digital. Mas é um business de dados, né? E por isso ele é programático, porque só um software, só um computador pode tomar uma ação, né, take action, né, em relação a um profile específico, ler toda, em tempo real, porque esse profile de um indivíduo está sendo alimentado o tempo inteiro. Então, é um business de dados. Aí eu adicionaria essa questão de inteligência artificial, que isso não significa que a máquina vai ter sentimentos, mas ela toma uma atitude baseada num comando já pré-estabelecido. Então, assim, o mínimo de inteligência artificial essa solução tem. Eu tenho uma opinião às vezes meio polêmica nessa questão de Big Data, que é sim, Big Data é um conjunto de muitos dados aí cruzados. Só que hoje no mercado eu vejo assim, muita gente falando que tem Big Data e daí parece uma coisa meio assim, sexo na adolescência. Todo mundo fala que faz, mas ninguém sabe se faz direito. E daí, isso você só consegue ver depois nos resultados finais da performance. Então tem muita gente que já escutei falar assim que Big Data é só o cookie pool, só o arquivo de navegação do usuário. E para mim é uma questão muito maior, assim, né? Eu vou dar um exemplo de saúde, que fica fácil, o plano de saúde. Quando um plano de saúde fala que tem Big Data, tudo bem, ele tem um banco de dados grande, mas na minha visão, Big Data de plano de saúde seria se todos os planos de saúde cruzassem os dados e tivesse meu histórico médico desde o momento que eu nasci e me desse uma resposta daquilo que eu preciso baseado nesse meu histórico. Óbvio que isso não vai acontecer tão cedo, óbvio que isso precisa de uma evolução do mercado, e o mercado está entendendo, né, que tudo isso é para quê? Para que o usuário ou a pessoa tenha um benefício na ponta final. Né? E eu acho que isso se dá um pouco pelo desenvolvimento do que a gente chama hoje de DMP, que eu acho que vai mudar de nome, mas para quem está chegando nesse mercado, olhem dados e olhem esse tipo de plataforma DMP, que é Data Management Platform, DMP, que é plataforma de gerenciamento de dados. E se inventou essa plataforma exatamente para tentar gerenciar todos os dados 360. Inclusive tem, assim, misconceptions, né? As pessoas não entendem muito o que é. Todo mundo fala que tem um DMP, mas um full DMP mesmo, ele abrange todos os dados de navegação, de mídia, etc. De terceiros também, como os dados de CRM também. E isso tudo integrando
enriquecendo dados de um profile de um usuário, quer dizer, os dados de CRM de um lado, os dados que a gente chama de unknown, né, que a gente não conhece, que é navegação, preferência de produtos, essas coisas. Mas só para falar que eu acho que também no começo, mas todo mundo já fala sobre DMP, mas o desenvolvimento da DMP é exatamente o que fazer com essa quantidade de dados. Né? Não dá para fazer na mão, precisa de plataformas que organizem e preparem para ativação desses dados de uma forma bastante simples e inteligente. Né? E é exatamente, só para finalizar, é por causa desses dados que esses dois últimos itens surgem. A tecnologia preditiva que tenta adivinhar os interesses e saber o que o consumidor quer, o que ele está procurando naquele momento, baseado no histórico, baseado no clima, baseado em diversos fatores. Vão trazer dados também de humor, saúde. Mas o humor é fundamental, né? Porque o batimento cardíaco também vai trazer se a pessoa está feliz, está triste. Você poder... Essa é uma segmentação que não existe ainda, acredito eu, mas você disparar uma campanha de publicidade para todo mundo que está feeling down naquele momento, está meio blue, assim, tentando dar uma animada. Venha correr na Reebok, a academia Reebok, não sei o quê. E exatamente o que você está falando que transforma os nossos anúncios em dinâmicos e personalizáveis, exatamente para a pessoa que está feeling down, para a pessoa que está bem, para a pessoa que está doente, enfim. Seja lá qual for a situação específica dela. Não. Bom, aqui a gente vai entrando numa parte mais prática, né, do profissional. O Fernando vai falar bastante aqui, né, do que o profissional precisa. Como ele é hoje, né, esse profissional do mercado digital, de maneira geral. Né? Bom, a gente construiu, está mostrando para vocês um overview do profissional digital do mercado, né? Onde 58% são mulheres, 41% são homens. Isso é um número bem legal assim de se ver. Apesar de que o número... Tem mais mulher do que homem? Sim. Apesar de que em cargos de liderança, infelizmente, esse número não se reflete. Sim, mas ainda é um problema mundial. Global, sim. 80% das pessoas estão entre 18 e 30 anos, ou seja, são pessoas novas. Eu já não me encaixo. São os chamados millennials e que tem aí um monte de características tanto positivas quanto outras que as pessoas falam que não são tão legais, né? Quanto imediatismo e coisas assim. 50% mora em São Paulo. Isso daí é uma realidade, ainda o centro digital do Brasil é São Paulo, mas sim se começa a ter núcleos no Sul, tem núcleos em Recife, tem núcleos em Curitiba. Então, assim, isso daí isso faz parte da maturidade do mercado brasileiro, assim, e com certeza vai se pulverizar. Óbvio que tem uma velocidade que a gente tem que respeitar e tem um limite, porque também não dá para falar que a gente vai chegar tão rápido, vamos dizer, no sertão nordestino, apesar de que nosso neurocientista Miguel Nicoleles, ele tem um centro de tecnologia, de inovação no sertão do Nordeste. Então, isso daí é uma iniciativa super legal dele, que ele é um dos cientistas aí mais renomados no Brasil, pesquisador da Universidade de Duke, eu acho. E fez o tetraplégico andar, né, na Copa do Mundo, foi um exoesqueleto. Foi ele que fez? Foi. Que legal. E daí ele, com um patrocínio, conseguiu montar esse centro de inovação de tecnologia, não para publicidade, mas mais para pesquisas em gerais, mas no sertão do Nordeste. 43% das pessoas têm ensino superior completo. Isso no digital, vamos dizer assim, já não é um diferencial. E o legal... É importante ter um superior completo para entrar no digital? Vamos dizer assim que para algumas empresas, vamos dizer mais formais, tirando startups ou coisa parecida, é um pré-requisito dependendo do cargo que você está se candidatando. No digital tem isso. E também o histórico da pessoa. Bom, é mais pela formação. Sim. Mas isso é um dado legal porque ontem eu vi que no Brasil as pessoas envolvidas no digital, ou seja, tem uma formação mais completa, vamos dizer. Porque no Brasil a média é só 30%. E se eu der um número, nos Estados Unidos chega a quase 80%. De pessoas
formadas com ensino superior completo. Então, assim, tudo isso é um ecossistema que vai se auto-retroalimentando e vai evoluindo. 20% das pessoas têm pós-graduação. Para daí uma questão mais específica e por aí vai. 47% está em agências digitais e full service. Porque as agências ainda conseguem a maior parte do mercado. Sim. Muito provavelmente, porque essa pesquisa do Trampos, né, ele é um site vamos dizer, começou para empregos de agências de publicidade, e muito provavelmente ele não deve ter pesquisado também assim pessoas dentro da Accenture, de IBM, da TOTUS e por aí vai. Então, assim, no mercado de digital, para a área de comunicação, vamos chamar assim. Eu tenho uma pergunta. Se você está no mercado digital, o que isso significa exatamente? Quer dizer, você pode estar num publisher, numa agência, quais os players que estão dentro desse mercado? Eles têm agência, produtoras, publishers das sites, portais, DSPs, hubs de marketing digital. Os adtechs, né? Que a gente chama, né? Ignition One. Isso, os adtechs e o e-marketer chama de marketing techs. Marketing techs. Tecnologia para marketing. Então, assim, e agências. Isso. E assim, e por mais que a gente fale de que 43% tem superior completo, 20% tem pós-graduação, até hoje não existe profissional pronto no mercado. Assim. Isso é uma dificuldade que eu conversei com o pessoal do Google, que eu converso com o pessoal de outros, vamos dizer, até concorrentes, e não existe profissional pronto, né, para esse mercado de mídia programática. Infelizmente, a gente ainda tem que treinar a pessoa. Óbvio que ela já chega com uma bagagem, às vezes com conhecimento de gestão de projetos, de mídia de agência, ou por parte do publisher, de vender, fazer o ad ops, o operacional, né, das campanhas nos publishers ou nos exchanges. Mas quando você fala para a pessoa, vamos começar a pilotar uma plataforma de mídia programática, quase ninguém está pronto. É muito difícil encontrar pessoa, e muito por causa disso. Assim, o Drake falou, o mercado está evoluindo. Quando o mercado evolui, as mudanças acontecem. As mudanças acontecendo, oportunidades e problemas aparecem. Né? E quando eu falo problemas, problemas assim causam oportunidades para que negócios sejam criados. Né? E é óbvio que esse mercado está super aquecido, porque às vezes quando a gente contrata uma pessoa, dá treinamento para a pessoa, daí óbvio que daí um outro pode vir e contratar essa pessoa que a gente já deu treinamento. Outra coisa que ajuda muito essa questão de ser difícil achar uma pessoa, e essa pessoa ser concorrida no mercado, principalmente, que muitas dos players, como a gente, né, que faz mídia programática, entre outras coisas, tem suas soluções proprietárias. Tendo suas soluções proprietárias, é óbvio, ou seja, eu tenho meu software que eu rodo mídia programática, e só eu tenho esse software. É óbvio que se eu contratar alguém, eu vou ter que dar treinamento para essa pessoa operacionalizar esse software. Da mesma forma, se um concorrente meu, eu vou contratar uma pessoa daqui, vamos supor, ele vai ter que dar treinamento na plataforma dele. E isso é interessante, assim, a pessoa precisa estar sempre disposta aí a aprender, a querer, e esse aprendizado num olhar muito mais de evolução do que simplesmente um ensino, né? E as mídias, a publicidade digital, eu vejo que é uma parte muito importante do mercado digital, de modo geral. Mas não só, né? Tem outras coisas para se fazer no mercado digital do que publicidade. Mas eu diria que é uma parte realmente significativa, né? Sim. Entender de mídia digital, né? Para entrar nesse mercado. Um outro perfil importantíssimo que eu acho que agrega muito é a questão que também foi falado aqui anteriormente, a questão de dados e predictabilidade, né? De previsões. É muito importante a pessoa entender o mínimo de leitura de dados, o mínimo de
de finanças, o mínimo de estatística, porque caso contrário, vai ter sim uma certa dificuldade para se adaptar a essa realidade de programático. Eu queria te perguntar, tem alguma estrutura base assim, dessas empresas, ou seja, EdTech ou agência, enfim, uma estrutura que normalmente as empresas do ramo se repetem? Por exemplo, client services, marketing, vendas, enfim, tem alguma estrutura base ou não? Essa pergunta é muito legal, né? Porque quando a gente fala de mídia programática, às vezes a gente pensa em alguma coisa muito técnica. E quando a gente pensa em alguma coisa muito técnica, a gente acha que a pessoa que operacionaliza essa questão técnica não consegue ou não deveria falar com o cliente, né? Mas cada vez mais as estruturas estão mais enxutas e estrutura padrão não existe, mas o que existe é que cada vez mais tanto a pessoa que é técnica tem que aprender a falar, a se relacionar com o cliente, e quanto a pessoa que se relaciona com o cliente tem que começar a aprender um pouco mais da questão técnica. Bom, basicamente o time de vendas e o time de client services. O time de vendas tem que saber a parte técnica, porque é tecnologia, e o time de client services tem que aprender a falar com o cliente, fazer upsell, cross-sell, aumentar as verbas, tentar pensar um pouco em negócio. Uhum. E eu que vim de gestão de projetos, né, tipo, a definição de sucesso em gestão de projetos é a satisfação do cliente, independente de qualquer coisa. A Patrícia Grosso mandou uma pergunta aqui. O conhecimento para programar a programática do seu site deve ser de marketing ou de uma área técnica? Dos dois, eu acho, assim. Primeiro porque o marketing consegue ter uma visão bem clara sociodemográfica e comportamental das pessoas. E com isso ela consegue desenhar estratégias para as campanhas de uma forma bem bacana. E também da parte técnica. A execução é técnica. Isso. Né? E daí precisa também ter a parte técnica para aquilo que ela colocou, tem na cabeça dela, ou colocou num papel, se materializar no resultado do cliente. Né? Então, assim, é um pouco dos dois. Né? Eu ainda digo mais, eu acho que o mercado programático acabou indo muito pelo técnico, porque, ao que parece, assim, olhando por cima, é pura tecnologia, pura técnica, etc. Mas a criatividade está fazendo falta, essa é a minha opinião, a criatividade está fazendo falta nesse momento no mercado programático. Né? Tem muita técnica, muita mensuração, mas falta pessoas, talvez, com um nível de criatividade maior. Assim. Então, a publicidade digital está pecando um pouquinho por ser muito técnica, como o remarketing, por exemplo, básico. Né? Muito técnico, mas com pouca efetividade do verdadeiro objetivo da publicidade, que é a integração, criar um laço afetivo entre a marca e o consumidor. Né? O digital está pecando um pouquinho. Então, criatividade continua sendo fundamental. A técnica se aprende, né? Você senta na frente da plataforma e aprende como é que faz aquilo, aprender a segmentar as campanhas. Aí falando de publicidade mesmo. Né? Mas a criatividade, não sei se aprende, mas enfim, está faltando um pouquinho. Eu acho que assim, uma coisa muito importante do perfil é assim, se você gosta de aprender. Até porque aqui, a cada 6 meses, a gente tem que reaprender o business, quase. Assim, muda. A gente está desenvolvendo tecnologia o tempo inteiro, todo mês tem lançamento novo da própria tecnologia. Nós aqui, todos os nossos concorrentes, é a mesma coisa. É um mercado em franca mudança. Bom, deixa eu ler aqui o slide que o Drake está me cobrando, senão a gente vai até às 10 da noite. A média de salário para os homens, isso é uma realidade triste ainda, né? E global também, né? Que os homens continuam ainda com salários iguais recebendo mais do que as mulheres. Quase R$800 a mais. 66% está feliz no trabalho. Não aqui. Mas isso é legal, assim, da minha experiência própria, eu acho que eu faço parte dessa questão dos caras felizes e essa felicidade é muito da realização do trabalho, assim, você consegue materializar em números, em ações, em todo o resultado do seu trabalho e por mais que às vezes dê errado, você consegue tirar lições aprendidas, assim.
É um mercado também que ele tem um perfil de empresa bem mais... Claro, tem algumas empresas tradicionais, sem citar nomes, mas de uma maneira geral é um mercado bastante novo, então com empresas muito dinâmicas, startups. Eu, por exemplo, eu vim da arte, né, da música. Eu aprendi a ser executivo, mas a minha formação inicial foi em música. E olha que eu levei 20 anos para aprender, eu sou um aprendiz lento. Mas eu nunca senti muita diferença entre montar minhas bandas de rock e montar minhas empresas digitais, porque é um mercado bastante diferente nesse sentido, né? De como as pessoas... E eu acho que aceita melhor as diferenças do indivíduo, né? As pessoas podem ser mais diferentes nessas empresas de tecnologia, de marketing. Eu gosto. Bom, uma coisa que você falou importante é o dinamismo, né? Esse é o nosso mercado, é dinâmico. Eu me lembro, eu já trabalhei no mercado financeiro e eu me lembro que eu trabalhei na corretora de valores e daí tinha o site do banco e às vezes eu pedia para colocar um banner da corretora no portal do banco. Demorava quase 2 meses para um selo entrar na home do banco. Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de dinamismo, esse é o mercado. Assim, ele está em constante ebulição. Todo dia aqui é uma história nova, né? Rápido e corrido. Bom, 58% valorizam o aprendizado, isso foi o que eu falei. Precisa estar em constante aprendizado, tudo muda toda hora, inclusive para a gente, inclusive nas nossas ferramentas, né? Soluções novas são criadas. O 49% o ambiente de trabalho, que é isso que o Gali falou, as pessoas poderem ser elas mesmas, e 39% o resultado do trabalho, que também é aquela questão que eu falei de você ver materializado muito rápido o resultado do seu dia a dia. O que as pessoas não gostam, né? Óbvio, as pessoas não gostam dos salários. Mas por que não gostam dos salários? Porque os salários são maiores nesse mercado que em outros tradicionais. Sim, só que se a gente... Eles não gostam dos seus salários, sim, em geral. Tá? Sim, só que é muito aquela questão dos slides anteriores. Se a gente tem as pessoas entre 18 e 30 anos, que são os milênios, e têm características de serem imediatistas, isso daí é uma questão de, tipo, elas querem salários maiores em menor tempo e serem promovidas e recompensas... Sem poder. Isso, e recompensas imediatas. Então, muito por causa disso é esse número aí. Entendi. A questão dos benefícios também, né? Querem mais benefícios e infraestrutura para trabalhar. É bom lembrar também que necessariamente esses dados não são das empresas que as pessoas estão trabalhando. Pode ser coisas que elas valorizam numa empresa. Elas gostariam de trabalhar numa empresa que dão aprendizado, que tem um bom ambiente para trabalho, e elas sabem que esse mercado prioriza e valoriza isso. Então, parece até uma contradição ter que elas gostam de ambiente de trabalho e não gostam da infraestrutura para trabalhar, mas na verdade elas não conseguem ficar num lugar onde a infraestrutura para trabalhar não é boa, onde elas não têm um computador decente para poder trabalhar, onde não tem um ambiente seguro, divertido para poder trabalhar, e valorizam qualquer empresa que tenha isso, que ofereça isso para elas. Ok. Vou passar. O que está faltando? Se familiarizar com as tecnologias utilizadas com frequência. Isso é o que a gente falou, né? Constante aprendizado. A gente vai dar uma lista no final de leitura, de links, e por aí vai, né? E isso é um negócio importante também de falar, assim, essa questão de leitura, a gente vai dar muitos links, muitos PDFs para ler, né? Porque normalmente, assim, o nosso mercado é muito novo e tudo que você precisa ler está na internet. Muito provavelmente, se ela está num livro, já ficou velho para a gente. É verdade. Então, assim, quando você for ver livro, talvez assim, vá ver alguma coisa mais estratégia de marketing. Mas se for querer ler sobre mídia programática, vá procurar sites específicos e a gente vai passar uma lista disso para vocês verem, né? Manter-se sempre produtivo e curioso, né?
Essa, Isso acho que é o mais importante, né? Porque a tecnologia é legal você ser familiarizado, mas você aprende se você é curioso, se tem vontade de aprender, porque você vai ter que reaprender o tempo inteiro depois de você entrar no mercado. E se você já faz parte do mercado, você sabe disso. Você tem que reaprender o tempo todo. Então, manter-se produtivo e curioso é fundamental. Também está cada vez mais difícil, tem cada vez mais distrações no trabalho. Até algo que curiosamente também vê hoje. A sociedade está caminhando para a mesa de pimbolim, que você quer botar, né? Mesa de ping-pong, a sociedade está caminhando para um ambiente onde o computador dá a produtividade e a distração no mesmo lugar. Então, é fácil você simplesmente trocar de uma aba e sair do relatório que você tem que mandar para o cliente, para o Facebook. Sabe? Não existe mais proibir o uso de qualquer coisa, Facebook, então, pelo menos não. Sabe que tem empresa que ainda faz isso? Talvez, né? Mas nesse mercado mais ad-tech, assim, não existe mais isso. Não, mesmo porque o Facebook virou uma ferramenta de comunicação. A gente testa as coisas nele, né? A gente roda campanhas no Facebook. E daí pra gente, inclusive globalmente, o Facebook na Ignition One é liberado. Claro. Essa questão de curioso também eu interpreto como vocês interpretaram e também assim como eu encaro o aprendizado, né? Eu não encaro o aprendizado como, putz, uma coisa chata que eu preciso aprender, mas sim um desafio e uma vontade de evoluir, né? Cada vez mais autodidata, novas tecnologias. É aquilo que a gente falou. Não tem livro para o que a gente faz de programático. Você não vai aprender na faculdade. Muito menos na faculdade. Hoje nunca. Hoje de jeito nenhum, mas mesmo no futuro, eu acho difícil. A gente tem que aprender a ser mais autodidata mesmo. Sim. E isso acontece aqui com a gente. Assim, a gente tem uma rede de conhecimento da empresa que se chama Confluence, né? Que muitas vezes é fazer uma busca lá, encontrar uns documentos, encontrar um texto, dar uma lida, tirar umas dúvidas com as pessoas, né? Rodar uns testes e daí o aprendizado vai acontecendo, né? É aquilo que por debaixo é aquilo que a gente falou, né? Balancear o conhecimento técnico com a comunicação interpessoal de relacionamento. O cara que é muito inteligente, né? Tipo, ele fica, às vezes fica só na inteligência dele, nos raciocínios e não consegue se comunicar de uma forma mais agradável, ou encontrar as palavras que melhor reflitam o que ele quer transmitir, né? E muitas vezes eu já tive que resolver conflitos de um e-mail mandado que não foi tão bem escrito, foi de uma forma seca, talvez, e daí a outra pessoa não gostou, e daí quando você vai conversar com a pessoa que mandou fala, mas eu não tive essa intenção. Deixa eu te perguntar uma coisa, é um mercado de pessoas muito novas? E isso é um problema ou é uma solução? Como é que você vê isso? É um mercado de pessoas muito novas, né? É um mercado de jovens, né? Cruz. É um mercado de pessoas novas. Eu não sei responder essa questão se eu vejo como problema ou como um benefício. Os dois problemas. Eu não parei para analisar. Tem um lado difícil, porque eles são muito imaturos. São muito imaturos os profissionais que você contrata? Estatisticamente, as pesquisas dizem que sim. Só que eles têm também características como ser muito mais flexíveis, ter menos a questão de feudos dentro das estruturas, eles conseguem ter um aprendizado, uma curva de aprendizado mais rápida. Então, da mesma forma que existe a questão deles terem imediatismo, querem recompensa toda hora, eles têm uma preocupação que daí depende muito da cultura do lugar, né? Mas eles têm uma preocupação muito maior com a qualidade de vida deles do que, por exemplo, meus pais tinham. Eles mudam de uma forma muito mais frequente de empresas. Isso é ruim? Eu acho que assim, não é ruim nem é bom, depende. Eu não acho que, por exemplo, o meu pai, assim, na época do meu pai, que você passava no máximo em 3 empresas a vida toda. Né? Mas agora a gente olha os currículos dessa turma
digital, 6 meses. Né? tudo é 3 meses, 6 meses. Mas isso eu acho que também é a questão da evolução do mercado. É exatamente o que eu falo. Acho que não é nem necessariamente bom ou ruim. Acho que o mercado está acostumado com pessoas que ficaram em 3 empresas, ficam uns 5, 10 anos numa empresa e depois saem. Precisa acostumar com essa nova leva que fica 3 meses, 6 meses e vai embora. E isso não necessariamente é ruim. Ela pode ter aprendido muito em 6 meses. Para a empresa é um pouquinho mais... Para empresas é complicado, mas... Para a empresa é um baita desafio do RH conseguir equilibrar isso daí. E assim, exemplificando essa questão do porquê, às vezes, dessas mudanças, óbvio que tem a questão da impaciência, né, da geração milênio e tudo mais, mas a evolução desse mercado, né, dá para refletir assim, num Uber que em um ano vira um monstro, num WhatsApp que em um ano vira um monstro, apesar do WhatsApp ser vendido só com 16 pessoas, mas de um Instagram e por aí vai. Assim, as empresas são criadas a todo momento. Também nesse ritmo, 3, 6 meses. E por aí vai, né? Ser criativo, saber emocionar o público com pouco. Essa questão de eu saber emocionar, eu acho que é muito na questão do storytelling, assim, né? E nesse storytelling, eu acho que é a comunicação interpessoal. Como você se comunica com o outro, conta o seu objetivo que você gostaria para conquistar, para conseguir convencer as pessoas que você está fazendo melhor para aquele trabalho que você foi designado. Alguém tem mais alguma coisa para adicionar nessa questão? Não. Na verdade, eu tenho uma questão de formação que me afeta pessoalmente. E acho que a maioria desse mercado que todo mundo, praticamente, ou 90%, se forma na área de humanas, que é publicidade, marketing, jornalismo. E aí cai nesse mercado digital e tem que lidar com números, cai mais para o campo de exatas mesmo do que das humanas. Tem algum curso, alguma coisa que preenche essa lacuna, alguma coisa que dá para fazer para melhorar isso? Porque as pessoas, na verdade, vão para a publicidade para fugir de matemática e acabam caindo de volta nisso. Só para todo mundo saber, se você for para publicidade especificamente, é número. Eu acho que assim, essa questão da publicidade ou do marketing não ver número é dos anos 90 para trás. Dos anos 90 para cá, a pessoa que não gosta de números, finanças, estatísticas, BI, não estou falando que precisa ter um alto nível de entendimento, mas assim, precisa saber o que está falando e não pode ficar perdido numa reunião. Então, assim, a pessoa precisa saber sim. E quando a gente fala, vamos dizer, no mercado digital que a Trampos aí colocou, saindo talvez até um pouco de programático, porque programático é muito número, sim. Você tem áreas de BI dentro das agências, que é necessário, sim, pelo menos o diretor de planejamento, saber trabalhar com data mining. Data mining é uma área de conhecimento de TI, né? Porque ele precisa entender, fazer os cruzamentos de dados, achar os padrões, porque depois que você acha o padrão, isso vira algoritmo. E virando algoritmo, você coloca a inteligência que você quiser lá depois disso daí. E daí os matemáticos, né? Eu conheço agências que daí tem pessoas de data mining na área de BI das agências, eu conheço pessoas de financeiro que estão na área de mídia programática. Então, assim, isso começou a se mesclar, né? E sempre quando você começa a ter um nível de números um pouco maior, isso acontece, né? Eu sei que também isso daí acontece em outros mercados, por exemplo. Muitas vezes as pessoas que estão trabalhando na tesouraria dos bancos fizeram física e não economia. Então, assim, isso acontece. A gente vai buscar os melhores onde eles estiverem. Eu acho que essa é a parte mais interessante, mais enfim, prática, até por isso o nome Dicas Práticas. e vamos a elas. Enfim. Acho que isso é bastante interessante para quem quer entrar no mercado. Fernando, quem quer entrar nesse mercado, o que ela faz? Bom, eu não estou no mercado digital e quero entrar, quero trabalhar nessas empresas que são bacanas, quero trabalhar no Google.
Google é o ícone, né, do mercado digital. Sagrado. Eu acho que o primeiro conselho de uma pessoa que talvez... Ela faz um currículo, ela manda por e-mail, ela liga para alguém. Eu acho que o primeiro passo assim, é você se perguntar por que você quer entrar no Google. Se sua resposta for porque é legal, eu sugiro você pesquisar na internet o que o Google faz. O Google tem milhares não, mas centenas de negócios dentro dele, N possibilidades de ir para um monte de lugares, e daí realmente ver assim, depois de você entender isso daí, o que é o Google não é só as melhores empresas para se trabalhar, porque no final você vai sentar numa cadeira e você vai trabalhar. Como em qualquer outro lugar. É trabalho. Então assim, a primeira coisa que eu digo é vá pesquisar os lugares. Identifique o que você realmente quer. Depois de pesquisar os lugares, uma coisa importantíssima é você ter seu LinkedIn. Eu vi um estudo que imagino que seja verdadeiro, talvez eu até possa procurar com mais detalhes depois, que o LinkedIn brasileiro é o terceiro LinkedIn mais ativo do mundo, perdendo para o Reino Unido e Estados Unidos. Então, assim, ter um LinkedIn atualizado é importantíssimo. Eu também... Eu acho até que você pode... copiar é bom também, né? Assim, achar profissionais desse mercado digital que você admira, e olha como é que ele fez o LinkedIn dele. Correto. Né? Correto. Encontrou empresa que você admira, vai lá pesquisar. Atualizou seu LinkedIn, vai lá atualizar. Fez uma lista de algumas pessoas que você admira no mercado, vai ler o currículo dele no LinkedIn. Se planeja. O que é planejar, né? Tipo, é você intervir no presente para mudar o futuro. O que você quer ser no futuro, né? Onde você quer estar? Que tipo de trabalho você quer ter? Qual é o dia a dia que você quer ter? E depois do LinkedIn tá construído, existe N painéis de trabalhos, de oportunidades de carreira, tanto das empresas próprias, quanto painéis de redes sociais abertos, como o trampos.com, existe o LinkedIn, existe umas outras mais corporativas, que se chama Taleo, entre outras, a Cato, mas daí a Cato e vagas.com você não vai achar trabalhos tanto para a nossa área, mas você vai achar para marketing, você acha. É também legal entrar em sites de Headhunter. Os sites de Headhunter, eles têm lá o painel deles, das vagas, e enviar os currículos para os lugares que você quer trabalhar. Para essas empresas. Isso. Outra coisa que dependendo, o LinkedIn ajuda muito, né? Ele tem ferramentas por exemplo, se alguém quiser vir trabalhar na Ignition One e essa pessoa é amiga de algum amigo na LinkedIn, pelo LinkedIn a pessoa pode pedir para esse meu amigo em comum apresentar essa pessoa. Essa é a força do LinkedIn, né? Uhum. Isso é muito efetivo. Ou seja, o endosso social, né? Tipo assim, quando é a mesma forma que às vezes você vai comprar um produto. Se algum amigo fala que esse produto é bom, você vai ter um nível de consideração muito maior do que se você não escutasse nada ou se você recebesse uma mala direta, vamos dizer, na sua casa, né? Isso daí se chama validação social. Então, assim, eu acho que esses são caminhos que você pode começar. Posso dar uma dica também? Assim, eu sou head de uma dessas empresas. Né? Então, por experiência própria, eu dou essa dica. Be bold. Quer dizer, seja corajoso. Por exemplo, no LinkedIn, entre em contato com o head da empresa. A maioria das vezes o head não vai te responder. Mas eu vou encaminhar aqui dentro para o Fernando, vou encaminhar para o RH. Be bold. Você pode ser mais... Eu me lembro que a gente contratou um funcionário aqui por causa disso. Ele mandou dizendo: eu adoraria trabalhar com vocês e eu admiro você. Mostrou interesse, mostrou conhecimento da Ignition One. E aí eu encaminhei para a Head de Client Service na época e ela chamou ele para uma entrevista. E ele veio trabalhar aqui na Ignition One.
Quer dizer, be bold and mighty forces will come to help. Isso é Goethe. Isso é muito legal, assim. Se prepare, seja corajoso, pode entrar em contato. Uma das melhores ferramentas que os gestores podem ter é falar com gente qualificada, né? Tá sempre conversando com gente qualificada. Você nunca sabe quando vai aparecer o próximo talento, né? Mas se qualifique. Se eu entendi, eu sabia que eu conseguia ler. Então dividido na verdade em três tem as primeiras categorias, assim. As empresas de primeiro grupo são as gigantes do mercado digital, Facebook, Google, Twitter, Yahoo, enfim, tem várias aí. Esses aqui são só exemplos, é claro, né? Tem uma turma de AdTech mais startup, que são grandes também, onde a Ignition está, mas tem a Turn, tem a Critter. Liga para o Fernando Tassinari da Critter, por exemplo. Eu falo isso, é uma brincadeira, mas porque ele é um grande amigo nosso, uma pessoa maravilhosa do mercado. Procurem olhar o LinkedIn dele, Fernando Tassinari, é o head da Critter. Um profissional fantástico desse mercado, criou esse mercado. Rocket Fuel e outros. E aí tem as agências digitais, agências de BI, produtoras. E tem muitas empresas, né, nesse mercado. Não falta empresa e não falta espaço. É só você fazer como o Fernando falou, uma pesquisa mesmo. Aonde que você quer trabalhar? Eu acho que esse novo mercado abriu essa possibilidade hoje, né? Antes de aonde tem vaga para mim, não, é aonde eu quero trabalhar. E aí vai atrás da vaga, você vai conseguir. Se não conseguir ali, consegue na do lado, mas acho que é um trabalho interno primeiro e depois é viável. Você consegue falar com os heads dessas empresas, ou com o time de executivo, né, de RH. Você chega nas pessoas. Aqui é a parte mais de formação, né? Aí vai estar uma listinha, eu acho que depois vou mandar um e-mail com todos os links, né? O link está disponível depois no final. Para vocês, aí são algumas leituras, né, que nem a gente falou, links para vocês lerem, né? Vai ter o guia do display da Ignition One, que é um guia bem completo, a lista de férias. O interessante dessa lista de leitura é que ela tem livros não só de marketing digital, mas ela tem livros desde como é que é? Dr. Seuss, tem gente que indicou por que ele é bom. Tem livro de formação pessoal, de formação profissional, de autoajuda, enfim, tem livros de diversas categorias indicados pelos profissionais, desde CEO da Ignition One até estagiários, então é bem interessante essa lista. Eu indiquei um que é o do Diamandis, o pessoal da faculdade Singularity, que são cabeças pensantes no mercado digital, desse novo mercado, eu acho eles fantásticos. E daí tem o Forrester, que é um instituto de pesquisa, o eMarketer, que fornece um monte de estudos do mercado. Vocês vão ter aí um dos reportes dele aí para vocês, que é 9 Important Trends for Brands and Agencies. O IAB, né, que fez um estudo sobre o Programmatic Revenue Report 2014. Porque, por incrível que pareça, nos Estados Unidos essa questão de programático já está super consolidada e está se consolidando cada vez mais espaço, mas uma das coisas interessantes é que mesmo nesse reporte, ele abre o reporte falando que a definição de programático ainda é um ponto de muita discussão entre os participantes desse mercado. Sem dúvida, é novo. Para você ver como tudo muda toda hora e como é novo, né? O Trend Watch, que se chama No Interface, que é tipo... quando você fala No Interface, é engraçado explicar que assim, a boa interface ela é invisível, né? Então, por mais que tenha alguma interface... Se interage com conteúdo, não com a interface. Ela é imperceptível, isso. E esse é meu lema também de metodologias e processos. Metodologias e processos deveriam ser invisíveis, né? É verdade. Você nem deveria sentir que você está fazendo. O Marketo, que também é um dos maiores aí, de pesquisa, e o Conscor aí também tem um blog do Conscor que é interessante pesquisar também. Esse estudo é novo, esse é o último que passou. O TEDx, né, a gente vai colocar uns vídeos aí para vocês, né?
Tem vídeos aspiracionais também, né, sobre educação e por aí vai. Tem um link, inclusive, para o site do TED, que tem centenas e centenas de aprendizado. palestras. Então. A gente selecionou alguns, mas tem literalmente milhares, já deve ter, de palestras e conteúdos diversos. A gente selecionou aonde? Desculpa, eu agora estou... Fernando... Não, sim, mas a gente vai dar para as pessoas? Sim, tem o link para download do guia. Eu passei já o link para vocês na aba do chat, se vocês quiserem abrir aí para ir acompanhando enquanto o Tavares fala também. Esse discurso do Steve Jobs em Stanford é épico, histórico. É histórico, fez história realmente. O Steve Jobs moldou esse mercado digital, né? Esse mercado não só digital, mas esse discurso é fantástico, né? Quem não viu, acho que precisa ver, é quase obrigatório, né? Eu acho que ele caracterizou o novo profissional desse mercado digital, né? É uma pessoa que como você falou, a pessoa vai primeiro escolher aonde ela quer trabalhar, quer dizer, ela vai pelo prazer dela, ela vai pela paixão dela. Esses novos tempos permitem isso ao ser humano, isso é incrível, isso é muito devido ao digital, né, que popularizou as coisas, que levou essa possibilidade à população de uma maneira geral. Né? Webinars do Google, e daí tem N webinars, encontre o que você gosta, o que você interessa, o que te interessa e pesquise. O Google é um dos grandes incentivadores de educação desse mercado, né, de dar educação para as pessoas sobre o digital. Eventos por aí, todos do IAB, o Digital, o Social Media Week, Próxima, Big Data Week, Campus Party, entre outros. Também é legal você entrar no site desses daí. Eles têm blogs, é legal seguir eles. No guia tem o site de todos eles e tem uma lista de, se não me engano, acho que uns 30 ou 40 eventos digitais que vão ter esse ano, que muito provavelmente vão se repetir ano que vem, enfim. Vão seguir aí, é uma lista bem legal. A gente está vendo muitos links, né? Uma ajuda que eu posso dar para vocês é o seguinte, eu também leio muita coisa, eu uso um sistema que se chama Dig Reader, D-I-G-G, Reader, coloca no Google e procura. Ele é um concatenador, ele é um agrupador de conteúdos de sites. Então eu cadastro todos esses sites que eu leio nesse Dig Reader e ele me dá em índice desde os mais relevantes, o que eu quero entrar no detalhe, por aí vai. Pode dar a vocês, em vez de vocês terem o trabalho de ficar entrando em URL por URL. Dica rápida. Faça uma lista das empresas que admira e gostaria de trabalhar, descubra o que elas fazem e vá atrás delas diretamente. Use o LinkedIn para realizar bons networks e ter contato direto com tomadores de decisão. Vai aos eventos, trate de assuntos do seu interesse. Faça curso de capacitadores para se especializar na área. Isso é uma das coisas importantes também. Assim, não adianta você falar que você quer mudar e não mudar, né? Você precisa ir atrás e se você tiver capacitação, eu tenho certeza que os gestores vão te receber. Assista a webinar específicos de digital, são ótimas fontes de informação, né? Rápido e prático. O nosso é um dos mais legais. Leia sobre a tendência em sites especializados, digital, programática, tecnologia, interatividade, inovação, todos andam juntos. Big Data, BI, também é legal. E use tecnologias, aprenda na prática, vá de cabeça nas novidades. Eu acho que é a mesma coisa aqui, mas e uma dica para quem já está no mercado, já trabalha numa dessas empresas, e como é que eles podem crescer nesse mercado? O que eles precisam buscar? Conhecimento? O Cristiano mandou uma perguntinha aqui. Ele está no digital já, só que ele quer entrar especificamente no programático. Ele só que não tem experiência e nem capacitação. Ele quer saber o que ele faz, por onde ele começa. Precisa de experiência de capacitação. Eu acho que o primeiro passo é se capacitar. Como é que você começa a fazer isso? A primeira coisa é lendo sobre o assunto. O Google é um ótimo fornecedor dessas informações. Ele fornece tanto o conteúdo quanto a solução de mídia programática para o mercado todo. Eu acho que é um caminho. E depois dessa capacitação feita... Aqui tem muita coisa também nesse link. Tem muito link aí, esse guia para capacitação.
E daí, tem cursos, você entendendo o que é mídia programática, você vai entender que é o quê? Que é finanças, que é BI, que é estatística, que é data mining. Você entendendo esses pontos, você consegue se especializar, e daí sim existem cursos de pós-graduação e faculdades, ou cursos rápidos de verão, por exemplo, de data mining, de estatística, e com isso você consegue começar a se capacitar para daí a pessoa te dar uma oportunidade e daí você sofrer o treinamento no lugar e entrar nesse mercado. Uma pessoa capacitada, com mais capacitação é muito mais fácil também, né? Sim, sim. É o que a gente está procurando. Sim. Porque, nem eu falei, assim, a pessoa que entrar aqui na Ignition One, ela não vai estar pronta. É impossível ela estar pronta. Da mesma forma que uma pessoa que sair daqui ou ir para um concorrente nosso, ela não vai estar pronta para o concorrente nosso. Porque ela vai ter que ter o treinamento lá. Só que ela vai ter a base de mídia, de data mining, de estatística, de BI, de financeiro, que vai dar o suporte para ela ter uma absorção muito mais rápida, uma curva de aprendizado muito mais rápida do que uma pessoa que não tem isso. Você vai ser um profissional que tem essas características, porque vai te dar menos trabalho. Isso. É isso. Bom, chegamos ao fim do nosso webinar. Queria agradecer a todos que participaram. A gente está aqui para responder perguntas. A gente vai continuar com essa série de webinars, porque, enfim, esse mercado precisa de aprendizado, precisa crescer, precisa que todos os players façam isso, e os players fazem bastante. O Google, por exemplo, é incrível. Então, a gente vai continuar. Conto com vocês nos próximos webinars. Obrigado, Fernando Tavares. Obrigado, eu, pelo webinar. Obrigado, Drake, Mariana. E Façam download do guia. Meu nome é Edmar Galho, eu só falei no finalzinho. Para quem não sabe, eu sou head da operação da Ignition. E muito obrigado pela participação. Até a próxima. Um abraço.